Olá turma, tudo bem? Eu sou o professor André Mota e hoje nós vamos dar continuidade às aulas de matemática do projeto Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. E hoje nós vamos exercitar um pouquinho probleminhas com frações, ok? Vamos lá, olha só esse primeiro aqui. Num tanque foram colocados 24 mil litros de água, que correspondem a 3/5 de sua capacidade total. Quantos litros de água cabem no máximo neste tanque? Pessoal, preste atenção. Os 24 mil litros de água equivalem a 3/5 da capacidade total desse tanque. Significa o quê? Eu vou primeiro explicar assim, para a gente descobrir qual é a quantidade de cada parte dessas 5. Lembrando que o denominador, ele representa a divisão total do inteiro. O tanque foi dividido em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, 3 partes são ocupadas por 24 mil litros de água. Ou seja, 3 das 5 partes dá um total de 24 mil litros. Não é isso? Significa o quê? Que eu posso dividir esses 24 mil pelas 3 partes. Não é isso? Muito fácil. 24 mil dividido por 3. Eu posso dividir 3 por 2? Não posso. Eu vou juntar com o vizinho que nós vamos agora ter 24. 24 dividido por 3, pessoal, dá quanto? Qual é o número que multiplicado por 3 dá um total de 24? Isso mesmo, na tabuadinha nós temos o 8. 3 vezes 8 que dá 24, exatamente. E 24 menos 24 que dá quanto? 0. Aí nós vamos baixar o 0. Dá para dividir? Não. Baixou, não deu? 0 no quociente. Vamos baixar o outro 0? Baixou, não deu? 0 no quociente. E nós vamos baixar o último 0. Baixou, não deu? 0 no quociente. Ou seja, significa que em cada parte dessa, nós temos 8 mil litros de água. Não é isso, pessoal? 8 mil litros de água em cada parte. Pronto, descobrimos a quantidade de litros de água em cada parte. A pergunta é, qual é o total? Qual é a capacidade total desse tanque? É fácil, agora é só multiplicar 8 mil vezes o total de partes. 5 vezes 0, que dá quanto? 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0. E 5 vezes 8 é quanto, pessoal? Isso mesmo, 40. Portanto, a capacidade total desse tanque é de 40 mil litros de água. Resposta, letra B. Mas nós poderíamos ter feito assim, pessoal, preste atenção. Vou fazer aqui. Nós poderíamos pegar os 24 mil litros de água e dividir pelas partes correspondentes a eles. Ou seja, dividir por 3/5. Lembrando como é mesmo que a gente resolve divisão de frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 24 mil. E pelo inverso da segunda, qual é o inverso de 3/5? 5 sobre 3. Fácil, não é isso? Aí a gente vai fazer a multiplicação aqui. Pessoal, quanto é 24 mil vezes 5? Vou fazer aqui do ladinho para a gente compreender melhor. 24 mil vezes 5. 5 vezes 0 que vai dar 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 4 dá quanto? 20. Fica 0 e sobe o 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2 que dá quanto, pessoal? 12. Ou seja, 120 mil. 120 mil. E embaixo, 3 vezes 1, não é isso? Que dá 3. É muito fácil essa divisão aqui. 120 mil dividido por 3. Você pode dividir aqui, 12 por 3, que dá quanto, pessoal? Dá 4. E aí a gente coloca, os outros 4 zeros. Mesma resposta, não é isso? 40 mil. Certo, pessoal? A mesma coisa. Vamos para o próximo probleminha. O probleminha número 2. Olha só o que é que ele diz. Um motorista já percorreu 5/7 do percurso de uma viagem e ainda faltam 210 quilômetros para completá-la. A pergunta é, quantos quilômetros no total ele vai percorrer nessa viagem? Aí a gente pode fazer com aquele mesmo esqueminha. Pessoal,
ele já percorreu 5/7 da viagem, não é isso? Significa que a distância total foi dividida em 7 partes iguais, e das 7 partes ele já percorreu 5. Se de 7 ele já percorreu 5, significa que de 7 ainda faltam 2. Esses 2/7 equivalem a os 210 quilômetros que ainda restam, não é verdade? Ou seja, se eu pegar esses 210 e dividir por 2 partes, significa o quê? Qual é a metade de 210? A metade de 200 é 100. A metade de 10 é 100. É 5. 100 mais 5, 105. Ou seja, significa que em cada parte nós temos 105 quilômetros. Qual é o total de partes dessa divisão? 7. Então é 105 vezes 7. 7 vezes 5 que dá 35, sobe o 3. 7 vezes 0 é 0, resta o 3. E 7 vezes 1 que dá 7. Qual é a distância total dessa viagem, pessoal? 735 quilômetros. Isso mesmo. Vamos para o próximo probleminha. Uma prova de matemática contém 50 questões. Um aluno acertou 7/10 das questões. A pergunta é, quantas questões ele errou? Pessoal, vamos fazer aquele processo? Como é que a gente calcula mesmo a parte de um inteiro, a fração de inteiro? A gente pega a fração e multiplica pelo inteiro, ou seja, o total, 50 questões. Não é isso? Aí a gente vai fazer aqui o cálculo. Como é uma multiplicação, eu posso fazer a simplificação, eliminando esse zero de cima com o de baixo. Aí ficou 7 vezes 5, que dá quanto? 35. E 1 vezes 1 é 1. Precisa colocar? Não precisa. Ou seja, o aluno acertou 35 questões, mas a pergunta é, quantas ele errou? Das 50, quantas ele errou? 50 menos 35. Eu posso tirar 5 de 0? Não, eu vou pegar um do vizinho que tinha 5, ficou com 4 e agora aqui eu formei 10. 10 menos 5 é quanto? 5. E 4 menos 3 dá quanto, pessoal? 1. Ou seja, ele errou 15 questões. Facinho, né, pessoal? Vamos só mais uma, vamos lá? Tá bom demais, não tá? Olha só. João e Maria estão resolvendo uma lista com 80 problemas. Até o momento eles resolveram 2/5 da lista. Quantos problemas eles resolveram? Fácil demais, acabamos de fazer um probleminha parecido. Olha só, eles resolveram 2/5 do total. Como é que eu calculo mesmo uma fração do inteiro? 2/5 vezes o total, que é quanto, pessoal? 80, muito fácil. Olha só, 2 vezes 80 dá quanto? 80 mais 80 dá quanto? 160. Isso mesmo. E 5 vezes 1, pessoal, dá quanto? 5, muito bem. Aí nós temos aqui 160 dividido por 5. Dá uma divisão exata? Claro que dá, porque é um número terminado em 0. Vamos fazer aqui, rapidinho. 160 dividido por 5. Eu não posso dividir 1, eu vou juntar com 6. 16 dividido por 5. Quanto vezes 5 é igual ao próximo de 16? 3. 3 vezes 5 que dá quanto? 15. E 15 para 16 é quanto, pessoal? 1. Baixa o 0. 10 dividido por 5 é quanto, pessoal? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? Isso mesmo. 2 vezes. 2 vezes 5 que dá quanto? 10. E 10 para 10 que dá 0. Ou seja, pessoal, quantos problemas eles já resolveram? 32 problemas, ok? Muito fácil, não é isso? E aí, agora é com você, aí em casa, pede uma ajuda ao papai, à mamãe, ao irmão, à irmã, ao professor amigo, certo? Pega o lápis, a borracha, a caneta e joguem duro. Resolve esse probleminha aí pra gente praticar, ok? Beijão, abração e fica com Deus. Tchau, pessoal!